Peço que vocês prestem muita atenção nesse gráfico. Esse gráfico mostra um histórico desde os anos 70 dos Estados Unidos, da quantidade de pedidos de seguro-desemprego dos cidadãos americanos. Vem desde os anos 70 até hoje, 2020. Vejam só o salto que o gráfico deu nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas. Na semana de 15 até 21 de março, 3,34 milhões de americanos pediram seguro-desemprego. Já na semana de 22 a 28 de março, a semana que passou agora, foram 6,65 milhões de pedidos. Agora, repare que é um gráfico que trata de todo o histórico da economia americana desde 1970. Lembram de como foi ruim, desastrosa a crise de 2008 a 2010? Olha ali o pequeno pico que você teve em 2008 e 2010, né? Compara esse pico com os pedidos de seguro-desemprego das últimas 2 semanas de março. A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus vai ser muito pior do que está sendo hoje avaliado por autoridades, pelo setor empresarial, e ninguém parece ter a real dimensão dessa crise, né? E esse vídeo vem justamente para mostrar isso. Vejam também esse infográfico do Poder 360. Mostra o impacto, né, de serviços, indústria e comércio, de quem já sofreu ou de quem vai sofrer, né? Uma pesquisa feita recentemente. 43% da indústria, 30% de serviços e 35% do comércio já sentiram o impacto, já sofreram. Por outro lado, 68,5% da indústria, 49,7% dos serviços e 59,1% do comércio ainda vão sentir ou vai continuar sofrendo os impactos nos próximos meses. Os principais setores a serem afetados de acordo com os próprios setores: máquinas e materiais elétricos, petróleo e biocombustíveis, limpeza e perfumaria, informática e eletrônicos, couro e calçados e automóveis, né? Boa parte dos setores que mais empregam no nosso país e que tem também os melhores salários da iniciativa privada. Então a gente também está falando de muita perda de empregos indiretos. Para terminar, eu quero que vocês, essa parte econômica, eu quero que vocês vejam esse vídeo que foi gravado recentemente em Nova York, mostrando ali as lojas mais caras e respeitadas ali dos lugares mais movimentados da cidade, madeirando, né, se preparando já para ataques, para saques ali, para um possível colapso social devido ao colapso na saúde ali no estado e na cidade de Nova York. É realmente impressionante. Tudo lá de dentro, olha lá, não tem nada lá dentro das prateleiras, tudo vazio. Olha, Neiman Marcus, com grade na janela. Olha Louis Vuitton aqui, ó, madeirado. Louis Vuitton é tão foda, e a Chanel que eles pintaram. A Chanel tá preta e a Louis Vuitton tá laranja, olha só. Aqui é o Union Square. Ó, olha só. Não tem ninguém, ó, tem um cara na rua ali. Mas isso aqui, num sábado, que horas são? 5h46 da tarde, você não consegue andar, você não consegue dirigir aqui de tanto trânsito. Tô só mostrando para vocês, ó, as lojas estão começando lá, Gucci madeirada, a Warby Parker madeirada, olha aí, ó, Loro Piana madeirado, a Macy's, olha só, as grades na porta, olha só. E para fechar essa parte econômica, foi concedida hoje uma entrevista pela ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Janet Yellen, né, uma economista respeitadíssima, prevendo ali uma queda, estimando na verdade uma queda de 30% no PIB americano nesse segundo trimestre. Queda de 30%. Assim, é uma coisa, realmente perder riqueza gerada nos últimos anos. Em termos de Brasil, né, a gente pode estar falando em perder o que a gente cresceu
Pensa, para não ficar abstrato assim, pensar no Brasil, pensa no que você, na sua vida pessoal, nos seus pais, sua família, o patrimônio construído nos últimos 20 anos, né? Imagina que vocês voltassem, né, que a sua família voltasse ao estado que estava ali em 20 anos, que tudo que sua família trabalhou e conquistou e gerou de patrimônio e riqueza nos últimos 20 anos sumisse. É isso que nós estamos falando em termos de Brasil para essa crise que vai ser extremamente prejudicial para o país. Vocês já devem ter visto no meu canal um vídeo falando sobre o estudo do FMI e do MIT, falando que é a pandemia em si que causa a crise e não as medidas de isolamento. E daí eu já respondo uma pergunta natural, vocês fazerem essa pergunta depois de escutar todos esses dados alarmantes que eu mostrei para vocês. Então a solução é fazer o quê? O que é que a gente faz? Né? É acabar com a quarentena? Né? Não é acabar com a quarentena, não é discursar ou combater o isolamento. E para isso eu coloco aqui para vocês o prefeito de Milão, né, que havia feito uma campanha para que as pessoas voltassem a trabalhar quando o vírus chegou ali na região de Milão, ali no norte da Itália. Salvo engano, ele lançou essa campanha no dia 28 de fevereiro, né? Olha só o depoimento dele para a Globo News. E molti hanno fatto riferimento a quel video che girava e l'hashtag Milano non si ferma, era il 27 di febbraio, era un video che impazzava in rete, tutti lo rilanciavano, l'ho rilanciato anch'io, giusto o sbagliato, probabilmente sbagliato. È chiaro, come abbiamo sentito da Burioni, da Zangrillo, nessuno aveva ancora capito la virulenza del virus e d'altro canto in quel momento quello era lo spirito. Ora ai cittadini che ancora mi scrivono, guardate, la mia risposta è che sono qua 7 giorni su 7 a lavorare e a fare la mia parte e quindi accetto più che volentieri la critica. E por que é tão importante fazer isolamento, fazer a quarentena, manter a quarentena? Aliás, tecnicamente falando, o Brasil nunca entrou em isolamento nem em quarentena. O que há, na verdade, hoje é uma determinação, né, para que seja fechado ali principalmente bares, restaurantes e eventos e coisas de aglomeração, e uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa. Mas não existe efetivamente um isolamento porque não tem uma determinação do governo de que a gente só pode sair para casa para ir para o hospital, para ir para a farmácia ou para ir para o supermercado, ou a gente só pode sair num raio de 1 quilômetro de casa, como realmente acontece em alguns países. Nós não estamos nem no isolamento, nem numa quarentena, né? Na verdade, podemos dizer que a gente está ali numa meia quarentena, que tem uma recomendação para que as pessoas não saiam, que você tem um fechamento de alguns estabelecimentos, mas não efetivamente se proíbe que as pessoas saiam de casa. Mas por que é tão importante essa coisa e o que diabo é isso que todo mundo fala de achatar essa curva de infecção? Tem um vídeo muito bom feito com respaldo de médicos, de infectologistas e epidemiologistas respeitados no mundo inteiro, que ilustra muito bem por que a gente precisa fazer esse achatamento de curva e por que a gente precisa fazer esse isolamento. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected and not infecting others.
Pois é, o achatamento da curva é tão importante justamente para a gente preparar o nosso sistema de saúde para que não vá todo mundo ao mesmo tempo, porque aí a gente aumentaria ali uma taxa de letalidade do vírus que pode ser 1% para 3% para 4%, porque você, vamos supor, sofre um acidente de carro e aí você sofrendo esse acidente de carro vai ser atendido no hospital, só que todos os leitos estão tomados por pacientes do coronavírus, você não consegue ser atendido e morre em decorrência desse acidente em razão do colapso do sistema de saúde, você não conseguir ser atendido. É nesse sentido que, por exemplo, o ministro Mandetta vive falando que o vírus não ataca só a pessoa, ela ataca o sistema de saúde, né? Não interessa se você está ou se você não está no grupo de risco, o coronavírus te atinge e coloca a sua vida em risco na medida em que qualquer problema de saúde que você tenha ou possa vir a ter não vai conseguir ser endereçado, ser solucionado, você não vai conseguir ser atendido devido a essa superlotação, a esse colapso do sistema de saúde, né? Então por isso que é tão importante todo mundo, não importa qual é a idade, se preocupar em não se infectar e, mais importante, não infectar os outros, justamente para a gente não agravar uma situação que já tem acontecido em alguns cemitérios brasileiros, e eu vou colocar aqui alguns segundos de uma imagem do cemitério de Pernambuco. Pra quem acha que isso é brincadeira, o negócio é sério, pô. Olha, os parentes não têm nem direito de ficar próximo do caixão. E não pode dar mais tempo. Olha. Meu Deus do céu. Olha. Foi. Eu jogava no vídeo. Sim. Tudo isolado. Ninguém pode encostar. Puta que pariu, por aí. Tô aqui longe. Caramba. Ele vou agora, o caixão. Cinco pessoas acompanhando o enterro de longe. Só Deus na causa, viu? E o vírus se espalha de uma maneira muito fácil, é assustador ver primeiro quanto tempo o vírus dura e como é fácil esse vírus se espalhar. A NHK, TV americana, TV japonesa, fez um estudo, né, mostrando como uma tosse numa sala, do tamanho de uma sala de aula, pode contribuir para infectar outras pessoas, né? Como uma tosse que você às vezes nem sabe o que aconteceu naquela sala, pode acabar te transmitindo coronavírus. Dá uma olhada. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later. Ou seja, você entra numa sala, você sequer sabe que uma pessoa tossiu naquela sala, você entrou 10 minutos, 15, 20 minutos depois, ainda assim você pode ser infectado pelo coronavírus porque aquela pessoa tossiu sem máscara. Então, outra recomendação, né? Utilizar máscara, ter máscaras, né? Uma das razões pelas quais está se dificultando essa disseminação, por exemplo, no Japão, é que o consumo de máscara no Japão, sem pandemia nenhuma, é de 68 máscaras por pessoa por ano, né? Isso sem nenhum tipo de pandemia, só com a preocupação da pessoa não transmitir gripe ou qualquer outra doença infecto-contagiosa, só dessa preocupação com o terceiro e dessa educação mesmo que o japonês tem de quando tossir, quando espirrar, qualquer coisa, ter a máscara ali para impedir que qualquer secreção pare atingindo outra pessoa. Mas então, Kim, para ter um meio termo entre esse isolamento e economia, o que a gente acha de fazer como o Bolsonaro tem pregado, o Osmar Terra tem pregado, o isolamento
vertical, né? A gente protege os mais vulneráveis, protege os idosos e aí mantém a economia girando. A gente não tem nenhuma dessa crise, nem a crise na saúde, nem a crise econômica. Não dá para fazer. E para não ficar eu falando, eu vou deixar aqui as palavras do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, dele não só dizendo que não dá para fazer, mas o porquê não dá para fazer. Igual tem gente que fala, ó, se 80% pegasse, os 20% estavam assim. Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, essas pessoas têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes. São eles que vão ser os próprios ambulantes que a gente quer acelerar e cuidar da economia informal, podem ser a maior vítima, porque olha lá, ó, 90% acima de 60, quase todos hipertensos. É isso, o coronavírus é um vírus que ataca o sistema de saúde, a sociedade, a economia, a logística, a distribuição. Então não é simplesmente isolando os vulneráveis, ainda que a gente tivesse como fazer isso. Primeiro, o Brasil não tem teste em massa, né? Então não tem como a gente isolar as pessoas que estão doentes, porque a gente sequer sabe quem está doente e quem não está. Segundo, a nossa realidade impede que a gente isole os nossos idosos, porque os nossos idosos, principalmente os mais pobres, moram junto com toda a sua família e não tem como a gente fazer esse isolamento. Casas muito pequenas, pessoas muito pobres morando em lugares muito apertados. E o terceiro ponto é que é um vírus que ataca toda a sociedade, todo o sistema de saúde, então não adianta isolar só os vulneráveis. Vamos supor que apenas as pessoas vulneráveis fiquem saudáveis e todo o resto fique doente. As outras que ficarem doentes ainda vão colapsar o sistema de saúde e outras pessoas ainda vão morrer, mesmo que não pelo coronavírus, mas pelo não atendimento no sistema de saúde, pelo colapso no sistema de saúde. Então é isso. Lavem sempre as mãos, muito bem as mãos, como se tivessem acabado de pegar uma pimenta e você fosse colocar lente de contato. Lave bem as suas mãos, saia o mínimo possível de casa. Se for possível, se você conseguir encontrar, utilize máscara e vamos passar por esse período difícil. Acho que as autoridades e a sociedade precisam ter a real magnitude desse problema, que é sem dúvida já a pior crise sanitária da nossa geração e deve ser a pior crise econômica da história do país. A gente está falando de uma crise 2, 3, 4 vezes pior do que o segundo mandato do governo Dilma. Então a gente precisa realmente ter políticas públicas sérias. Eu pessoalmente acredito que a gente deve repensar completamente a estrutura do Estado brasileiro, repensar completamente os salários e as carreiras de quem recebe mais do que o teto do INSS, mais de R$ 5.600, incluindo juízes, deputados, promotores, procuradores, toda a classe, analistas, consultores, toda essa classe ali de funcionários públicos que recebe mais de 5, 6 mil reais. A gente vai ter que repensar esse custo do Estado brasileiro, porque a gente não vai conseguir ter retomada econômica caindo ali, o nosso PIB caindo 3, 4, 5, 6%. A gente não vai conseguir ter uma retomada econômica sem repensar essa estrutura de Estado. E para repensar essa estrutura de Estado, a gente precisa ter agentes políticos com consciência e a sociedade também pressionando por essas mudanças, tendo a consciência de que se a gente não repensar essa estrutura, em breve a gente não só vai ter o colapso do sistema de saúde, mas também atraso no salário de servidores de todos os estados e de todas as prefeituras, e aí sim um colapso do funcionamento da máquina pública por falta de dinheiro para sustentar essa máquina pública e serviços essenciais e serviços fundamentais.